Por que será que muitas pessoas passam anos dentro da igreja e não conseguem mudar, não conseguem vencer os seus pecados, não conseguem ter uma transformação de vida, não conseguem ter uma mudança? Passam anos dentro da igreja, entra ano, sai ano e a pessoa continua do mesmo jeito, não há mudança, não há transformação, não há mudança de caráter, não há avanço financeiro, espiritual, não avança em nenhuma área da vida dela. Ela parece que está estagnada, parece que está presa, está ali paralisada e parece que não importa o que ela faça, nada muda. No vídeo de hoje, eu quero trazer uma resposta para essa situação, uma resposta bíblica que eu acredito que vai ajudar aquelas pessoas que estão passando por essa situação. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Céu pela Assembleia de Deus aqui em Manaus e eu quero convidar você a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui embaixo no vídeo que eu vou ter o prazer de responder você. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, verso 21. A gente vai ler só um verso, daqui a gente vai para outro verso, né? Em um outro livro a gente vai fazer uma junção entre dois textos, que vai ficar bem claro o que eu quero passar para você nesse vídeo. Tiago capítulo 1, verso 21, o apóstolo Tiago escreve assim, ó: Pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então Tiago aqui ele vai ensinar que para que a palavra de Deus surta efeito na vida de qualquer pessoa, ela precisa tomar uma atitude. E essa atitude ele diz no começo do versículo, ó, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia. Ponto. A gente precisa parar aqui. Primeira coisa que uma pessoa que quer avançar, que quer crescer espiritualmente, que quer crescer financeiramente, emocionalmente, em qualquer área que ela deseja um crescimento, ela precisa, primeiramente, estabelecer um compromisso no seu coração de rejeitar o pecado. É o que ele diz aqui no verso 21, na parte A. Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia. Perceba, ele diz rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia. Ele não disse rejeitar apenas uma parte e deixar aí a outra lá, que você fazendo isso você vai ter um crescimento. Não, ele disse rejeitai toda imundícia, todo acúmulo de malícia. Esse é o problema de muitas pessoas em nosso tempo. Elas querem que Deus transforme a vida delas, elas querem ter avanço, elas querem ter rompimento, né, dentro do evangelho, mas elas não estão dispostas a abrir mão dos seus pecados. Elas não estão dispostas, como diz o autor de Hebreus, a lutar contra o seu pecado até o ponto de sangrar. O autor de Hebreus escreve isso. Vocês ainda não resistiram contra o pecado, vocês ainda não combateram contra o pecado a ponto de sangrar, a ponto de sair sangue de vocês. Não é que literalmente tu vai sangrar, mas ele usa algo. O exemplo que ele está dando aqui é como se fosse uma pessoa que estivesse lutando a ponto de, numa batalha, ela tiver que sangrar, mas ela não recua diante daquilo. É o exemplo que ele está dando. E Tiago, no versículo 21, ele diz que nós precisamos rejeitar toda imundícia, toda imoralidade, seja qual for o pecado que está na tua vida, que você sabe que você precisa rejeitar. Se você não assumir um compromisso de rejeitar esse pecado, você não vai conseguir vencer. Porque perceba, eu quero que você perceba a ordem que ele coloca, a ideia do verso 21 aqui, ó. Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz acertada, qual é poderosa para salvar a vossa alma. Perceba a ordem que ele coloca. Primeiro, ele dá uma ordenança que é necessário rejeitar o acúmulo de malícia, ou seja, o pecado. E somente depois abraçar a palavra de Deus. O que as pessoas estão tentando fazer nesse tempo é o contrário. Elas querem receber a palavra sem rejeitar o pecado. Não vai dar certo. Porque a ordem que o versículo está dizendo, primeiro você tem que rejeitar o pecado e depois você recebe a palavra. Olha, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, receber com mansidão. Primeiro tu rejeita o pecado, depois tu recebe a palavra. Não adianta tu tentar receber a palavra, não adianta tu tentar praticar a palavra se tu não está disposto a renunciar os seus pecados. Esse é que é o problema de muita gente, eles não querem abandonar os seus pecados. Eles querem servir a Deus, tem até um sentimento sincero em seu coração de servir a Deus, mas eles não querem abandonar os seus pecados. E quando eu digo que eles não querem abandonar os seus pecados, eu não estou dizendo que eles estão vivendo a prática do pecado, vamos dizer assim, como os ímpios aí fora. Existem certos pecados que muitas das vezes é difícil para a gente abandonar. Eu vou dar um exemplo meu exemplo. Durante muitos anos eu fui escravo da pornografia, eu já contei aqui nesse canal. Eu fui escravo da pornografia.
E enquanto eu não decidi no meu coração abandonar esse pecado, eu não obtive progresso no Evangelho, eu não obtive crescimento, eu não obtive transformação de vida, eu não obtive vitória. Eu não obtive. Enquanto eu não decidi tomar essa decisão de abandonar os meus pecados, eu não consegui obter vitória. Quando eu decidi no meu coração, quando eu assentei no meu coração e eu disse assim: Senhor, eu decido que eu não quero mais viver na prática desse pecado. E eu comecei a fazer guerra contra esse pecado. Eu comecei a lutar contra esse pecado intencionalmente. Eu consegui, a partir desse momento que eu, né, estabeleci essa meta no meu coração de que eu ia lutar contra os meus pecados, contra o pecado da pornografia, eu comecei a obter vitória. Comecei a obter progresso na minha vida espiritual. Comecei a obter crescimento, avanço. Comecei, né, a ter um crescimento. Mas enquanto eu não decidi abandonar o meu pecado, que era o pecado da pornografia e da masturbação, eu não obtive. Então eu digo por experiência própria o que esse texto está dizendo. Pelo que rejeitai toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebi com mansidão a palavra em voz enxertada. Antes de receber a palavra, você precisa se certificar de que você abandonou os seus pecados. De que você está disposto, que há um desígnio no seu coração, você decidiu no seu coração que você vai largar os seus pecados. Não é Deus que vai fazer isso por você. Preste atenção. Deus liberta o pecador sim, ele transforma o pecador sim. Mas é o pecador quem decide se ele quer ser liberto ou não. Deus não força ninguém a nada. É o diabo quem força o ser humano a fazer muitas coisas. Mas quando ele faz isso, o ser humano não é inocente. Mas ele faz isso, ele força o ser humano. Mas Deus, ele é o contrário. Ele não força ninguém. É você quem tem que estabelecer no seu coração e na sua vida. Você que tem que estabelecer se você quer abandonar os seus pecados. É você quem faz essa escolha. Não é Deus que vai fazer por você. Você precisa decidir. Você tem que dizer: Senhor, eu não quero mais viver na prática desse pecado, da pornografia, do uso da droga, do álcool, da prostituição, do adultério, da imoralidade. Eu não sei qual é o pecado que está te aprisionando, mas você tem que tomar uma decisão no seu coração. Você tem que decidir. A partir do momento que você decidir, aí você abraça a palavra. Porque não adianta, eu repito, não adianta você tentar abraçar a palavra. Você pode conhecer esse livro aqui, você pode conhecer de capa a capa, mas se você não estabelecer no seu coração a decisão de abandonar os seus pecados, você não vai obter sucesso nenhum. Por exemplo, Provérbios capítulo 28, eu acho que é o verso 13, eu quero abrir aqui com você. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Olha o que o texto diz. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Olha a ordem. Você precisa abandonar os seus pecados. Não adianta você tentar abraçar a palavra, você tentar viver o evangelho sem abandonar os seus pecados. Não existe isso. Você tem que abandonar os seus pecados e depois abraçar a palavra. Olha o que Salomão diz: aquele que confessa, você precisa confessar os seus pecados. Se você pecou contra a sua esposa, se você pecou contra alguma pessoa, vai lá e confesse o pecado. Abandone o pecado. E aí você vai ter progresso, porque essa é a ordem, tanto aqui em Tiago quanto lá em Provérbios que Salomão escreve. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não há avanço com o pecado encoberto. Não há avanço. Se você não decidir abandonar o seu pecado, não vai haver avanço, você não vai crescer. Você não vai avançar na vida cristã, no evangelho. Você não vai ter crescimento. Por quê? Porque você está com o pecado encoberto. Você está com acúmulo de malícia, como diz Tiago aqui. Certa feita eu estava orando ao Senhor. Vou dar um exemplo meu. Eu estava orando ao Senhor na época ainda que eu estava lutando contra a pornografia. Eu estava ali orando ao Senhor, pedindo dele para que ele me libertasse, tirasse aquele pecado de mim. E eu ouvi o Senhor falando dentro do meu coração e ele diz, e a voz que ele falou comigo, ele disse assim, ó: tu só quer que eu te liberte, mas tu não quer ter um compromisso comigo. Foi isso que ele disse para mim. Você só quer que eu liberte você do seu pecado, porque o seu pecado lhe causa dano, lhe traz culpa, lhe traz prejuízo. Mas em nenhum momento você quer ter um compromisso comigo, assumir uma aliança comigo. Você não quer fazer isso. Naquele momento que ele me falou aquilo, eu entendi que eu estava buscando errado. Eu estava buscando a Deus para que ele me libertasse, somente me tirasse da escravidão do meu pecado. Mas eu não tinha em mente, ou não tinha a menor intenção de estabelecer uma comunhão com ele. Eu não queria isso. A partir do momento que eu entendi aquilo, eu mudei o modo como eu buscava ele. Eu já comecei a buscar conhecimento íntimo dele. Eu comecei a buscar ter um relacionamento com ele. Porque não adianta nada eu querer a libertação, mas não querer o libertador. Tem muita gente desse jeito.
Tem pessoas que vão para a igreja porque sabem que o vício da droga, da prostituição, da imoralidade e do adultério é prejudicial. Mas elas não têm nem o intuito no seu coração de assumir um compromisso com Deus. Elas não querem isso. Elas não querem. Elas querem apenas que Deus resolva o problema delas e depois elas vão embora viver a sua vida normalmente, como se Deus não existisse. Então, esse pode ser o motivo pelo qual você não está alcançando progresso na sua vida espiritual. Você está lutando para, até mesmo com sentimento legítimo, botar em prática a palavra de Deus, que é o que o Tiago está dizendo. Recebendo com mansidão a palavra. Até você tem um desejo de realmente ser transformado, mas você não tem nenhuma intenção de abandonar o seu pecado. Se você não estabelecer isso no seu coração, de que você quer abandonar o seu pecado, decidir, é uma decisão que você precisa tomar. Eu não quero mais viver na prática do pecado. Eu não quero mais viver desse pecado. Quando você decidir isso, aí sim, você vai começar a ver progresso, você vai começar a ver mudança na sua vida. Aí você vai ver transformação, avanço, transformação de vida. Mas enquanto você não decidir isso, não vai haver mudança. Se você gostou desse vídeo, convido você a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, né? Se você ainda não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever. Se inscreve aí, me ajuda, né, para que esse canal alcance mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém, se isso te ajudou de alguma maneira, compartilhe com alguém. Se você tem alguma dúvida sobre o que eu acabei de dizer, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, que eu vou estar te respondendo da melhor maneira possível. Eu te desejo um bom dia e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.